Bom dia. Iniciaremos então a nossa aula de geografia. Então, página 102, tá? Ali, África do Sul e o apartheid. Conhece apartheid? Já ouviram falar daquela figura chamada Nelson Mandela? Então, nós vamos estudar um pouco sobre isso daí, né? Qual a relação, qual a sua, como surge, né? Como a África do Sul surge, a sua formação, né? E como ela aparece na história. Então trouxe aqui também, além da apostila, tem também aqui, né? Uma uma notícia um pouco atrasadinha, né? 2016, escrita pelo o João Pedro Caleiro, um amigo meu. Então, eu achei interessante, né, que está falando mais sobre a questão da economia, né? A África do Sul é um país que ele cresce a todo instante, a todo momento, né? Por quê? Porque ele tem consigo, né, um procedimento dentro do que nós conhecemos, né, na economia, como promissor, né? O que que é esse promissor? É quando você investe na educação, sacaram? Quando você investe na educação, quando você tem um país que primeira coisa que ele faz, se ele quer mudar a sua estrutura social e política, é a educação. Primeira coisa que tem. E por que que no Brasil isso não acontece? Porque se a educação vai bem, o político corrupto não existe. Existe, vamos lá, né? Mas não tão cara dura como nós conhecemos. Não tão, vamos colocar assim, não tão ousado como nós conhecemos. Esse bando de sem vergonha, né? Porque o que que você vê? Você vê gente roubando à torto e direito e as pessoas não estão nem aí. Né? O que que nós temos agora? Mais uma política. Devia ter, para mim, esse ano, a política não deveria estar existindo, né? Esse dinheiro que está sendo gasto deveria comprar comida para as pessoas aí que estão morrendo de fome, estão passando fome, né, cara? Então, devia pegar o dinheiro desses nojento aí, cara, que a boa parte do político é nojento, né? Boa parte do político, dos políticos no Brasil, ele entra ele entra para roubar mesmo, ele entra para dar continuidade àquilo que acontece lá dentro, né, que é a corrupção, tá? Isso eu falo abertamente, não tenho medo de falar desses caras aí, porque realmente são uma vergonha. Então, vamos lá para tal da África do Sul e o apartheid, né? Vamos falar um pouco de gente boa, vamos falar um pouco de Nelson Mandela, cara, sacou? Esse é o cara, né? Esse é o cara, né? Entendeu? Uma pessoa que tem um total respeito por ele. Né? Uma pessoa que, que tem uma história de vida, que fez da sua vida acontecer. Tá? Não está aí mendigando voto aí para não fazer bolufas nenhuma, para ainda chegar lá e puxar o tapete das pessoas, para chegar lá e, e, e na cara dura, né, desviar dinheiro da educação, da saúde e da segurança. Então, esse cara aqui entendeu qual que era o lance. Quando o país se dá bem, é um país que tem um país que investe na educação. E as coisas acontecem. E lá não é diferente. Eu tenho que fazer algumas leituras, né? Como vocês sabem, tenho que recorrer também ao livro didático, tá? No caso aqui, a apostila, tá? Então, sou obrigado a fazer, então vamos fazer. Olha lá, então. O que que é? Então, na introdução você tem lá, a República Sul-Africana foi a nação que o racismo mais teve influência na política. Por quê? Né?
a partir do momento que ela foi colonizada, assim como no Brasil. Porque é uma coisa muito doida, né, cara, você falar em racismo no país dos caras. É a mesma coisa você falar em racismo no país nosso. É que boa parte da nossa formação foi feita pelos negros, né? Pelos índios, mas mais pelos negros, né? Que trabalharam pesadamente, trabalharam como escravos. E ainda vem uma figuraça me falar de negro, cara. Por favor, meu. Né? Vem desconsiderar a cultura africana. Se fala perto de mim, leva xingão, meu, porque eu não tolero, não posso tolerar. E nem não sou obrigado a tolerar isso, não. Né? Hipocrisia, né? O racismo. Eu fico pensando, cara, como é que pode existir o neonazista aqui no Brasil, cara? É uma comédia isso, cara. Né? Nós somos um país extremamente miscigenado, né? Extremamente miscigenado. Né? Com a nossa cultura é 70%, cara. 70%, poderia ser mais até. Provém né, das culturas africanas, tá? Mas e o português? Sim, a língua portuguesa, quem sabe ali, né? Mas os nossos costumes não são costumes portugueses, assim, mais africanos e indígenas do que propriamente o português. É claro que aqui nós sofremos um pouco mais de influência, né, de imigrantes do século XIX para o século XX, da segunda leva de imigrantes, né, talvez a maior de todas. Então, aqui em nossa Curitiba aqui, que com orgulho eu falo dela, assim como falo qualquer outra cidade do Brasil, né? Conheço boa parte do Brasil, gosto de todo ele, mas eu sou curitibano, então falo da minha cidade com bastante orgulho, né, cara? Nossa cidade aqui no século XIX, século XX, teve bastante alemães, poloneses, né, italianos, né, franceses e, claro, que africanos. Né? Para nós, apesar que eu vou para o outro lado da história, né? Mas não tem problema, é sempre bom falar sobre, né, a nossa relação com os negros aqui não foi tanto como foi, né, a escravidão não foi tanta como foi São Paulo e Rio de Janeiro, e Bahia, Minas Gerais, né? Mas ainda assim, né, tivemos uma relação com a escravidão um pouco amistosa, né? Não foi tão intensa como foi em outros lugares. Mas lá, na Angola, lá, desculpa, África do Sul, lá, como é que se deu então? A República Sul-Africana foi a nação em que o racismo mais teve influência na política. Sua antiga constituição incluía artigos de clara segregação racial e discriminação entre os cidadãos, conhecido como leis do apartheid, oficializado em 1948. Cara, doideira, né, cara? O que é o apartheid? O apartheid atingia a habitação, o emprego, a educação e os serviços públicos, impondo a dominação da maioria, desculpa, impondo a dominação da minoria branca, barões, descendentes de holandeses e ingleses, contra a maioria negra. Os negros eram obrigados a viver em guetos ou bantustões, e o mais famoso foi o de Soweto. Então, uma minoria branca, inglesa e irlandesa, né? Então, o que você falar sobre isso? É fácil ser país de primeiro mundo quando você, né, coloniza outras culturas, né, e de lá tira tudo, 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 né, em seu benefício, não em benefício do povo. Foi o que os portugueses fizeram aqui com o Brasil, cara. Né? O que os portugueses fizeram com o Brasil foi o que os espanhóis fizeram com as Américas, com boa parte da nossa América do Sul aqui, né? Os franceses,
tá? Quem mais? Os alemães, lá, os suecos, os suíços, tudo tem conta no cartório, meu irmão, entendeu? É assim mesmo, cara. Aí é fácil você ser um país de primeiro mundo, né? Quando você tira o do outro, quando você explora o outro. Tá aqui, ó. Nós estamos falando de barões, barões da Inglaterra, barões da Irlanda, né? É uma maravilha quando você, né, tá explorando o outro, daí fica fácil. Você ser o que você pode ser, o que for. E é isso que acontecia. Então, olha só que, olha, imagina, aqui no Brasil ainda não foi tanto como foi lá. Mas imagina assim, por exemplo, toda a construção de uma cidade, como o caso ali de um país, como o caso da África do Sul, sendo manipulada por brancos. A maioria, desculpe, boa parte dos cargos públicos, tá? Obviamente que a política administrada, educação administrada, segurança administrada, todo por brancos. Num país dos caras. Vocês conseguem me entender? Isso é motivo para quê? Isso é motivo para rebelião. Como eu posso deixar, e outra, né? Impondo a sua cultura, que talvez seja o pior de tudo, né? Quando você impõe sua cultura, você acaba, vamos colocar assim, matando, dominando e matando a outra. Quando você impõe a sua cultura, você acaba dominando e matando a outra cultura, sem sombra de dúvidas, né? E foi o que aconteceu. Tá? Continuando então lá na página, lá na página 103. A partir de 1990, Frederic de Klerk, sucessor de Pierre Botta, vendo-se acuado pelas pressões estrangeiras, condena oficialmente o apartheid e liberta líderes políticos, entre eles Nelson Mandela, após passar, babem, 28 anos na prisão. Cara, é muita coragem um homem desse, entendeu? Um homem não desistir. 28 anos de prisão, uma vida, né? Preso, em que a sua situação era, né, era de alarde para o mundo, né? Tem muito artista se manifestou, né, falando sobre Nelson Mandela, né? Muita coisa foi escrita a respeito dele, né, pela resistência que ele tinha, que ele teve, nesses 28 anos, né? 28 anos. Então, isso é uma pessoa para ser lembrada, tá? Isso é uma pessoa para ser lembrada. Isso é uma pessoa para ser estudada. Tá? Esse homem é o homem da esperança, não aquela bobeira que se fala na televisão Globo, por exemplo, né? Que é uma porcaria, sempre foi, né? Manipuladora. Então, isso é uma pessoa, o Nelson Mandela é uma pessoa que nós podemos sinomizar, não, relacioná-lo ao conceito, à ideia da palavra esperança, né? Alguém que estava acreditando nas coisas. Esperança é você, acima de tudo, você buscar, né, ao hoje com relação ao amanhã, né, ou relação a um futuro próximo, mas principalmente é você rever a tua vida, é você conquistar a sua vida no presente. Nada vai acontecer no futuro se não houver o presente, se você não tiver, se você não se preparar, se você não fazer as coisas para acontecerem. Daí não adianta nada, né? Então, esse homem passou 28 anos, né, vivendo em seu presente, acreditando num dia após o outro. Isso é fantástico, né? Pensar um homem desse e pensar
nos falsos líderes que nós temos no Brasil, que tivemos e temos ainda, né? Pessoas totalmente deturpadas, né, pelo dinheiro, pelo poder, né? E se dizendo do povo, né, cara? Isso aqui foi mais duro, dói mais, né, de você ver, né? Você vê não só políticos, mas você vê uma classe social se abastendo, né, da fama, né? Eu vi a, a Chuí lá, a Marilena Chuí, né, uma filósofa da USP, que eu sempre admirei, de repente você vê ela assim, agredindo a classe média, né? Abertamente, né? Eu odeio a classe média. Eu odeio, usando palavras assim, né? Palavras extremamente negativas, né? Com um peso muito forte para o outro lado, né, cara? E o ex-presidente rindo da situação, né? Como assim odeio a classe média? Por quê? Qual o problema? Bom, uma que ela faz parte da classe média, não sei, uma contradição histórica ali, né? Mas o porquê odiar alguém, né? Não tem o porquê odiar alguém. Não é você acha que é só a classe média que, né? É a chave dos nossos problemas, né? É a burguesia que desenfreia, é a burguesia que paga pouco. Meu, cara, isso daí é um problema política brasileira, meu irmão. Entendeu? Não é a classe média em si, né? Nós estamos falando do ser humano dentro dessa classe média. Por que odiar, então? Como odiar o próximo? Que é isso, né? Isso não existe, né, cara? Então nós falamos aí de Nelson Mandela com um certo carinho, né? Como a vida dessas pessoas, principalmente dele, né? E outros também, existem outros também, né? Instigante, né? No sentido de nós nos influenciarmos por eles, né? Muito bacana isso, né? Influências positivas. Influências positivas, né? Como seria bom, cara. E você veja, né? Já é uma pessoa já falecida, já é uma pessoa esquecida de uma certa forma, né? É uma pessoa que não é lembrada como deveria ser. É uma coisa meio que assim chata, né, cara? Porque você, né? Assim como outros tantos, né, que vieram ao mundo para participar, para somar, para colaborar, né? Então é uma coisa é interessante, né? Porque se pensa mais em pessoas que têm uma certa são de uma certa forma decadentes, né? No seu estilo de vida, nos seus propósitos de vida, né? E eu não sou uma exceção, né? Tem muita gente que eu gostava e tem muita gente que ainda gosta, né? Não tem tanto sentido como tem um homem desse daqui, né? Por exemplo, na música. Eu adoro música, mas não acho que sejam tão importantes, não pode. Hoje eu vejo, né, que a importância deles é ínfima, né? Quando se fala num cara chamado Nelson Mandela, né? Quando se fala numa pessoa chamada José Mojica. Conhece José Mojica? Ele foi presidente no Uruguai, foi presidente do Uruguai. E ele morava numa casinha de sapê, que a maior riqueza dele, segundo ele mesmo, eram os livros que ele tinha. Olha que fantástico. É um absurdo uma pessoa dessa não ser conhecida no mundo, né? José Mojica. Ele tem o mesmo nome do nosso amigo aqui, o Zé do Caixão, né? Mas ele era uma pessoa. Se existe, se existe uma pessoa que realmente eu considero, uma pessoa, um comunista que realmente eu considero, é o José Mojica, né? É uma pessoa que não era falsa.
né, vive até hoje na cidade. Ele ia trabalhar de ônibus. Cara, quando eu vejo coisas assim, me eu me incentiva, né, a acreditar no ser humano, indiferente do que ele acredite ou não acredite, tá. Mas são coisas que realmente acontecem de uma forma que, não tem como você não admirar, né. Vamos voltar lá no nosso puxê lá. 20 anos depois, o país se prepara para celebrar outro marco histórico, a Copa do Mundo de Futebol. Com a bola, com a bola a rolar no Saucer City em 11 de junho de 2010, lembram? Então, a Copa do Mundo lá, não sei quem ganhou, nem lembro. Em Joanesburgo, África do Sul, será o primeiro país africano a sediar o evento mundial, né? Né? Foi o primeiro país dentro do continente africano, né, a sediar um evento mundial. O país tentará mostrar, na verdade, essa informação aqui está um pouco meio que ultrapassada. Provavelmente essa informação. Por isso que eu não gosto da apostila, viu? As pessoas que me pedem para trabalhar a apostila ipsis literis, né, com leitura, eu não curto muito não, por causa disso aqui, ó. Ela é uma informação que, de uma certa forma, é uma informação que era para acontecer ainda, né? Então, foi tirado já, pelo menos aí 20 anos atrás, 10 anos atrás, nessa informação. Então, já aconteceu, obviamente, né? Então, o país mostrou para o mundo a sua condição, estou lendo ela com o presente, tá? O país mostrou para o mundo a sua condição de país emergente e força econômica africana. Mas as desigualdades ainda persistem, inclusive próxima dos estádios da Copa. Quem chegou a assistir, eu particularmente eu não assisti a Copa, né? Mas é claro que eu conheço um pouco da situação, da história geográfica do lugar, né? E realmente é como uma espécie de Rio de Janeiro, né? Lembra quando rolou a Copa aqui? Que vergonha, né? Olha, cara, esses caras aqui ainda falavam, olha, existe a miséria, existe a pobreza. Nós estamos lutando contra ela. Agora no Brasil, não. No Brasil já foi um vexame. Os caras quiseram colocar, né? Lembra? Queriam colocar umas placas assim para as pessoas que vinham ao Rio de Janeiro assistir os jogos não vissem, né? Não vissem a favela. Bem coisa mesmo, né? Olha, cara, sinceramente, meu, coisa de pobre, né? Pobre não é você viver na simplicidade, né? Pobre é isso, são atitudes de pessoas, e você sabe muito bem quem foram, né? Justamente os que lutavam contra. Tá? Pobre é isso, pobre é mentira, pobreza é mentira, né? É você ocultar aquilo, isso é pobreza, né? É você não mostrar aquilo, não fazer, isso é pobreza. Não é o sujeito que mora numa casinha lá tranquila, né? Numa meia aguinha lá, né? E levanta trabalhado e vai de ônibus. Não, isso daí não é. Essa pessoa é muito mais rica que muita gente, né? Porque ele deita a cabeça no travesseiro e dorme, né? Não precisa ficar preocupado com receita, né, cara, federal, né, atrás do cara, pelos desvios que ele faz de dinheiro, tá? Então é isso aí, né, cara? Então, na África do Sul, eu não assisti nenhum jogo praticamente porque eu não gosto de futebol, entendeu? Não acho. Na verdade, não é que eu não gosto de futebol, eu não valorizo como muita gente valoriza. Eu sempre torci para a seleção brasileira perder. Sempre torci. Abertamente eu falo isso. Por quê? Para o povo se ligar que tá uma desgraça aí fora e o cara prestando atenção em Ronaldinho, não sei das quantas. Tá uma desgraça aí fora, gente morrendo de fome e as pessoas acreditam, né, dando graças a um olê. Pelo amor de Deus, cara, se toca, isso é um esporte. É um esporte, é um esporte, é um esporte, apenas isso. Antigamente as pessoas, os jogadores, né, tanto de clubes, né, aqui do Brasil, né,
clubes de estados aí, né? Os jogadores trabalhavam na semana e jogavam no final de semana, não tinha dinheiro, era um esporte, era o que deveria ser. Assim como outros esportes milionários, como o esporte lá, o futebol norte-americano, golfe, e aí vai, entendeu? É esporte, cara, se liga, é esporte, não tem nada de que ganhar milhões, quem devia ganhar dinheiro era quem trabalha, é simples, cara. Não tem outra palavra, não tem outra situação. Se você trabalha, você ganha, senão não. Passar o dia inteiro lá, jogar bola, lá, ganhar milhões, pelo amor de Deus. Então tá. Eu não assisti, mas nessa várias foram as transmissões que mostravam, né, essa questão da desigualdade. Desigualdade não acaba do dia para a noite. A desigualdade ela acaba com o tempo, né? Por quê? Porque quem vai adquirindo poder nem sempre, muitas vezes, né, faz desse poder, né, uma forma né, de subsidiar, né, em nome de todos. A corrupção não tem na África do Sul? Tem, claro que tem. Né? Por quem? Não, os próprios que adquiriram o poder depois, que vieram da corrente de Mandela e tudo mais. Mas isso fica para uma outra aula, tudo bem? Então vamos parar a gravação aqui.